No mountain bike a competição é crucial, porque você não consegue comparar o teu nível só pelos teus locais de treinamento, só pelos teus dados fisiológicos, só pela tua percepção e teus tempos pessoais. O mountain bike, principalmente mountain bike de alto rendimento, envolve muita competição contra o outro, né? Envolve muita disputa direta. Você pode estar muito bem, se um cara conseguir anular o teu estilo de aplicação de força, de pilotagem ou a tua estratégia, você perde a prova. Simples assim. Então é muito complexo e sempre todas as pistas são diferentes, nenhuma corrida é igual. Então você precisa se expor a situações diferentes, né? Você precisa dessa vivência de competir ali sempre com os melhores, mas tem sempre um cara, um outsider que no dia anda pra caramba e você tem que sempre adaptar. O tempo inteiro você tem que adaptar a sua estratégia. É um esporte que demanda adaptação contínua. E isso você perde quando você não está competindo mais, quando você não tem mais essa chance de estar na linha com os caras ali, de estar no ambiente de competição. Eu comecei a temporada de 2020 animadão. Acho que por vários motivos eu comecei de um jeito diferente, assim, um ano. Comecei mais motivado, com uma vontade maior. E acho que isso se refletiu muito, assim, dos anos anteriores, né? Dentro desse ciclo olímpico, 17, 18 e 19, as coisas foram crescendo, fui desenvolvendo. Achei o que eu buscava, né? Que era consistência, que era me tornar um cara top, né? Mas não eventualmente, né? De andar um evento ou outro. Acho que assim, em 2019, eu larguei alguns eventos acreditando que era possível vencer, sabe? Mas com aquela sensação de que precisava competir muito bem, eu precisava me encaixar muito bem na corrida e talvez eu conseguiria vencer. No ano de 2019 todo eu comecei a fazer o meu planejamento olímpico para Tóquio. E aí foi um envolvimento de Comitê Olímpico, né, time Brasil, com a equipe Cannondale, com a Cannondale Factory Racing. E foi tudo muito bem planejado e de alguma forma acho que eu passei a confiar muito mais nas pessoas à minha volta, né? Então eu sempre tive um relacionamento muito próximo com quem trabalha comigo, mas o planejamento estava cada vez mais acertado também. A gente começou a fazer os training camps, né, em dezembro, depois em janeiro, fevereiro. O jeito que a equipe estava trabalhando, para mim, estava muito encaixado em tudo. Eu evoluí demais na pilotagem, trabalhando com o Kento, eu evoluí demais no meu setup de equipamentos, trabalhando com o Renato aqui no Brasil e com o Andy lá fora. Enfim, com o Phil, ajustando os treinamentos, eu comecei a trabalhar algumas outras áreas. O meu trabalho com a Alê, na parte de preparação mental, ficou muito otimizado. Meu trabalho de recuperação com os fisioterapeutas da equipe, principalmente com a minha irmã, estava muito mais refinado, então parece que estava tudo mais bem regulado, sabe? Além de estar tentando construir coisas novas, o que eu já tinha parecia que eu estava extraindo 100% realmente de tudo, do equipamento, da minha capacidade de treinamento, da minha capacidade de recuperação, do meu poder de concentração, e isso foi uma coisa assim que foi me ajudando a montar o quebra-cabeça para a temporada de 2020, né? Então me colocou num estado de muita confiança, principalmente, confiança no que eu estava fazendo, confiança nas pessoas com quem eu estava trabalhando. E aí em 2020 eu comecei o ano me sentindo muito em forma e com muita margem assim para crescer ao longo dos meses. Eu entrei com uma certeza assim enorme. Só preciso entregar agora que eu estou construindo nas provas e eu vou ganhar a prova que for. I feel like faster sprinting. I feel that I'm more efficient on the climbs, on the flats. I feel more stable in the downhills. And in the end, you know, it's just getting back from a training or finishing a racing and say, you know what, I'm matching perfectly to the bike, and this boosts my confidence, you know, because all of a sudden I stopped seeing too many weakness on my riding, on my capability as a rider.
and I just started to see possibilities of improvement. As a rider, it's pretty exciting to feel like that. Fiz uma primeira prova com o Mano, a Tankwa Trek, que é uma prova que a gente gosta de estrear a temporada, né? Foi o terceiro ano que a gente estreou a temporada nessa competição. Enfim, uma corrida mais isolada, assim, extremamente dura, nível de competição bastante alto. Nós dois, assim, estávamos muito bem, cara. Muito tranquilos, assim, de que só continuar fazendo o dever de casa e as coisas vão se encaixando. E a gente teve 2 problemas mecânicos nos 2 primeiros dias, né? 4 dias de prova, 2 problemas mecânicos, cara, começar o ano assim, ficou aquela vibe no time assim, meio que pra baixo, né? E aí a gente largou pro terceiro dia, vencemos o terceiro dia, largamos pro quarto dia, vencemos o quarto dia. Voltei pro Brasil, fui pra Espanha, cheguei em cima da prova, uma das corridas mais tradicionais do calendário, papum, larguei, ganhei, voltei pra casa. Fui competir uma prova de 4 dias, que é uma grande festa do nosso mountain bike, Araxá. Muito público, sempre com muitas ocupações, com os meus 2 times, com toda a equipe que eu tenho que gerenciar. 4 provas, 4 vitórias e, enfim, as coisas caminhando com muita fluidez, assim, muita naturalidade. Eu muito seguro do trabalho que eu vinha fazendo, né, e principalmente dos próximos passos que eu ia dar. Eu não tinha muita dúvida na minha cabeça, cara, não tinha muita incerteza. Validando isso, né, toda prova que eu largava, parecia que ia ser difícil eu ser parado. Isso é uma sensação para um atleta que é fantástica. A única coisa que te desacelera é se tu bater numa parede. E aí, cara, a gente chegou para o que seria o primeiro grande objetivo do ano, né? A Cape Epic na África do Sul. Uma prova que eu competi nos últimos 4 anos com o Fumi, que terminei na 5ª, na 4ª, na 3ª e na 2ª colocação. That's me. Quando você faz uma prova em dupla, se você faz com um cara que é teu amigo, já é muito mais especial você compartilhar as experiências e tudo mais. E cara, eu tenho um privilégio de competir com um amigo no mais alto nível mundial para disputar uma vitória. Seria a nossa última participação juntos, sendo a última temporada dele como atleta profissional. E a gente chegou muito bem preparado, tanto o staff quanto eu e ele. Era largar ou não chegar no final da prova. Essa foi a mentalidade que a gente aplicou na preparação, que a gente aplicou em toda a aproximação para a prova, até a véspera da corrida. A gente pode colocar tudo a perder no primeiro dia, no segundo ou no último dia, não importa. Mas a gente está indo para ganhar. E a gente vai arriscar tudo para ganhar. Well, then on Friday night, just before the race really kicked off, we had our last meeting sitting together in the group. We normally sit together in the evening. Everybody was committed to do it. We were ready to do battle because that's what we're here to do. We were here to win. Foi um momento justamente quando parecia que o mundo ia virar de cabeça para baixo a qualquer momento e virou na véspera da largada da prova. Foi um dos maiores baques que eu já passei na minha vida profissional. Assim. Eu perder essa chance foi uma coisa assim que me tirou o chão completamente. Foi um momento difícil. Good group of people that is not just colleagues, not just people that work together. I mean, we're all friends, and that is from the kitchen chef to the photographer to the team manager to the riders. I mean, everybody. We're all friends. I think the situation turned very quick into something where everybody tried to be there for everybody. Para mim, humano, eu ganhar aquela prova era mais importante do que eu ganhar. Isso muda muitas coisas, cara. Isso é insubstituível. Isso não é uma coisa que vai acontecer de novo, nem na minha vida, nem na dele.
tudo muda, tudo para. A gente começou a ter reuniões semanais, as primeiras reuniões acho que duraram umas 3 horas, replanejando, repensando, reconsiderando um monte de coisa. Começaram as provas a ser canceladas, né? Primeiro as Copas do Mundo, depois o calendário CI foi suspenso durante algum tempo, Jogos Olímpicos cancelados, e aí tudo meio que ficou muito incerto. Eu comecei a ver muita coisa, assim, né? Eu comecei a ver gente muito desanimada com a temporada, né? Com a vida. Já muita gente, enfim, assumindo um fardo e um peso de tudo que estava acontecendo à nossa volta, né? E muita gente saindo para fazer treinos diferentes, mudando completamente o estilo de preparação. E demorou algum tempo, assim, acho que o último grande baque que eu tive foi o cancelamento de Andorra, que seria uma prova no final de junho, que era o que talvez assim, eu mirava como, cara, essa prova aí acho que vai acontecer. Final de junho, ali, segundo semestre, a gente deve estar competindo e é um lugar mais isolado um pouco, não é um país que sofreu muito vinha sofrendo muito com a pandemia. E aí quando essa prova foi cancelada, eu fiquei, caramba, cara, pô, foi uma frustração para mim. E aí passou, acho que um dia que eu fiquei assim meio pensativo e considerando muita coisa, e aí eu fiquei bem. Hoje eu tô no Brasil, fronteiras fechadas, o calendário da UCI foi reaberto, a galera tá competindo. Então o que eu tenho que fazer nesse período agora é, de uma certa forma, me reinventar. Melhorar no que eu sou bom, melhorar no que eu não sou tão bom e criar coisas novas onde eu preciso ser bom também. Se eu tenho como princípio que ele precisa do desconforto para ele aprender, para se colocar numa situação nova, toda vez que ele está dentro da zona de conforto, ele vai estar associado a esse conceito. Então a gente procura colocar situações diferentes para que esse momento que ele esteja fora da sua zona de conforto, daquilo que ele está mais habituado, faça com que ele tenha novos aprendizados. Então esse estímulo é bastante importante. Eu aprendi isso muito na minha vida como atleta, cara. A não ter medo de se frustrar e aceitar certas frustrações, sabe? E aí eu investi cada vez mais em algo que eu acreditava. Eu posso controlar algumas poucas coisas, cara, na minha vida. E uma delas é tentar ser alguém melhor, tentar melhorar como atleta. E para isso, preciso só do mínimo, não preciso estar viajando, não preciso estar competindo. Eu consigo me adaptar, fazendo coisas simples. E durante boa parte da minha carreira, principalmente quando eu comecei a crescer, eu comecei a adotar um princípio de simplificar o que é complexo. Então, eu tento descomplicar um pouco as coisas para mim e para as pessoas à minha volta. Simplificar ao máximo. E isso foi a minha força motriz, se tornou a minha motivação para todo esse período. Agora eu tenho tempo, agora eu tenho menos obrigações do que eu teria normalmente. Eu tenho as mínimas condições para continuar fazendo o que eu faço e há uma grande chance para eu fazer melhor do que eu jamais fiz antes. Então essa é a mentalidade que eu aplico diariamente nesse momento. Hoje é o 10º dia que eu tô em training camp, sozinho. Eu tô na cidade mesmo, em Petrópolis, no
sítio de São José, que é um lugar que eu treino pra caramba, venho aqui direto. Mas nunca tinha ficado aqui, e a ideia sempre foi ficar um pouco mais tranquilo, mais isolado, mais concentrado, desacelerar um pouco a cabeça. Esse período todo assim eu acabei fazendo mais coisas que normalmente eu faria, tanto em preparação quanto, enfim, de trabalho mesmo. E aí eu quis começar a me concentrar um pouquinho mais, apesar de estar numa forma boa, treinando bem. Acho que é importante para a cabeça estar no lugar certo. Eu me isolei aqui durante 2 semanas, treinando sozinho, dormindo sozinho, comendo sozinho. E tem sido bom. Eu acredito muito em construir o teu nível, né, para um esporte individual, trabalhando de forma coletiva. E assim, eu tenho uma equipe muito boa à minha volta aqui no Brasil, que trabalha e me acompanha de forma muito intensa. Eu tenho meus atletas, né, e a gente faz alguns training camps juntos. Eu gosto muito disso, de compartilhar, de entender o problema do outro, de buscar as soluções juntos, de se desafiar, né, através de outro atleta. E eu acho que é tudo uma questão de equilíbrio. Às vezes você precisa ter a intensidade, às vezes você precisa ter mais ocupações, mais pessoas à tua volta, e às vezes você precisa se ouvir um pouco mais, né? Falar um pouco menos, ficar mais quietinho e se sentir um pouco melhor. Eu tento perceber o que o meu corpo está precisando, e aí eu aplico um determinado tipo de esforço, determinado tipo de cadência, enfim. Não, a parte que eu uso mais da experiência para preparar o corpo. É um trabalho bem completo. A gente desenvolveu, né, a Lê, que me acompanha já desde 2015, ela desenvolveu um programa de treinamento a partir da análise que a gente fez ano passado no circuito de Tóquio. Então a gente fracionou a pista, e aí, enfim, ela faz o meu mapeamento da pista, mapeamento, tem uma parte de estudo de adversário, estudo de possibilidade de corrida, e tem toda uma construção mental para o momento da prova. E é replicável, né? Óbvio, em outras situações de outras pistas, provas menores, maiores, mas é especificamente voltado para o evento olímpico. Então é bem legal, dá um pouquinho de dor de cabeça, tonteira, mas é interessante. Mente muito doida. O que sempre validou a minha confiança pré-prova foram meus treinos. Recorde pessoal, como eu me sinto, como eu estou concentrado. É diferente, assim, eu vejo que os caras top, os caras que brigam para ganhar corrida grande, eles validam a performance por corrida. Então eles sempre correm para ver onde eles estão e aí ajusta um pouquinho aqui, ali. E os caras que são realmente dominantes, assim, eles precisam fazer
uma certa sequência de provas assim para, não sei, para realmente conseguir performar bem. E eu não tenho muito esse problema. Às vezes a primeira prova do ano eu já consigo andar bem. Se eu fico muito tempo sem competir e volto a competir, eu consigo andar bem. Mas é difícil você confiar no que você está fazendo, treinando. Porque não tem comparação, é só você mesmo. E a prova, você não está competindo contra você, né? Você está competindo contra os outros. Então é difícil você achar esse equilíbrio, assim. E é difícil também você estar muito bem nos treinos, às vezes com nível excelente, e replicar isso na situação de competição. Isso é difícil. Quanto mais alto nível a competição, mais difícil é você fazer isso. Essa caneca aqui, o Fumi comprou pra mim depois da minha primeira vitória na Copa do Mundo em Andorra, 2018. Aí ele comprou e tal, me deu, né? Isso na segunda-feira, amanheceu chovendo, cara, um dia feio assim, a gente ia viajar. Aí ele comprou a caneca, me deu e falou assim, isso aqui é pra tu lembrar que ganhar a corrida é bom, né? O que tu tá sentindo agora é bom, mas todo dia de manhã, quando tu for tomar alguma coisa, toma nessa caneca pra tu lembrar que as coisas não acontecem por acaso, nada vem de graça, você tem que ralar pra ganhar, pra sentir essa sensação de novo. E é verdade, cara, assim, todo mundo quer ser o melhor do mundo quando tá na frente do público, da mídia e tal, mas querer ser o mais rápido do mundo quando tu tá sozinho nas florestas ou nas montanhas é diferente. É isso que faz a diferença. I truly believe that life doesn't give you things for free. And sometimes you need to get tested before to prove that you deserve to get what life is saving for you. Sometimes life is a bit more challenging. Sometimes we need to face stuff that we cannot control. And I think those moments demands a lot of character, demands a lot of self-control. You need to keep doing your best, you need to keep trying to manage the hard moments, the challenging things around you. It's pretty hard to keep on this path and to keep with this mission once you don't really know what's next. And I think it's a pretty big test that life does on us. That's how I see this moment. Pretty much every race that I take part, I race it with commitment because I never know if it's going to be the last chance or not, and it's something that I love to do. It doesn't matter how big the race is or how big is the pressure behind, how high are the goals. If I have the chance to race my bike, if I have the chance to pedal my bike, I just take it. I think it's a good way to approach life. Not easy, but I think there is a bigger reason behind that.